quando você apresenta os seus pedidos diante do Senhor, você pode ter a certeza de que Ele responde, de que no tempo certo, que da maneira certa, né, Ele responde. Qual que é a maneira certa? É sempre aquela maneira que vai ser o melhor para nós. Eu quero falar de dois tipos de alegria. Na verdade, uma alegria e a outra uma felicidade temporária. O que Deus quer fazer na sua vida é algo profundo, que independente das circunstâncias, Ele quer que você continue andando em alegria. Ele quer que você continue bem no seu interior. Sabe, é da vontade de Deus, sim, restaurar todas as coisas. Eu já falei com vocês aqui de dois processos que nós passamos. Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, existe uma história no meio. Seja bem-vindo você que está chegando. Hoje nós não enviamos aí as notificações, então compartilhe aí, você que está chegando, você que está pegando também o gravado já. E é da vontade de Deus que você venha experimentar uma restauração ainda em vida. Sabe, existem situações de injustiça que acontecem contra nós, sabe? Que às vezes são consequências até de gerações passadas. E eu sei que a Bíblia fala que o pecado do pai não é requisitado do filho, sim, mas existem coisas que o inimigo tenta manter alguma coisa que é da geração passada. Ou ele tenta fazer uma injustiça tentando te prejudicar de alguma forma. E é no momento de oração que você sabe que você apresenta diante de Deus e que Deus entra com restauração e com justiça. E Deus estava me falando de ciclos emocionais. Sabe, muitas vezes quando já vem uma família, tem gente que já rotula, uma família com problemas emocionais, uma família que batalha com ansiedade. Então, aí vai passando dos pais para os filhos, sabe? E eu quero liberar uma palavra aqui para quebrar qualquer tipo de ciclo que vem de família. Seja o que quer que seja que esteja te prejudicando, ciclos que vieram de família. Também, outras coisas que acontecem, muitas vezes situações de injustiça para denegrir a sua imagem, situações de injustiça para se levantar mentiras contra você. Isso também são coisas que nós devemos orar pela justiça de Deus. Eu estava programando isso para um outro dia, mas está vindo aqui para mim, Salmo capítulo 4. Eu vou ler agora só o versículo 1, que fala: responde-me quando clamo, ó Deus que faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabe, todas as vezes que acontecem situações de injustiça, todas as vezes que acontecem situações que vieram para te prejudicar, para roubar, afetar a sua reputação, roubar a sua herança em Jesus, ou qualquer tipo de injustiça que você vive aqui nesse mundo, você precisa apresentar diante do Senhor. E também, né, você pode ver os meios de resolver, mas a primeira coisa é colocar isso diante do Senhor, porque nem sempre, na verdade, a nossa justiça humana não produz a justiça de Deus. O que a força do nosso braço pode fazer é limitado. Mas quando Deus entra para operar na nossa vida, Ele não opera só as coisas externas. Ele opera o mundo espiritual e Ele trabalha na nossa vida interior e também a nossa vida exterior enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Eu estou preparando algo especial aqui para vocês e eu quero falar uma outra palavra, mas me acabou vindo isso, né? A justiça de Deus. Então, eu creio que essa aqui é uma palavra para alguém, porque eu estou com outra palavra aqui. Eu estou com outra palavra aqui, mas tem uma justiça de Deus. Deus vai quebrar ciclos de família. Deus vai quebrar ciclos de família, ciclos de problemas emocionais que vêm de pais para filhos. Deus vai quebrar ciclos de injustiças contra a sua vida. Porque você sabia que é provável e pode isso acontecer? Eu achava que não. Mas pode acontecer de alguém estar vivendo uma consequência do pecado de outra pessoa? Não pode. Tá. Por isso que a palavra de Deus diz sobre a importância da oração. Porque na oração, você tomando a autoridade no nome de Jesus e você orando, você vai identificar e você vai repreender,
você vai buscar, você vai clamar por isso. Se for necessário, você precisa fazer declarações específicas, você precisa se levantar em oração, alguns casos até jejuar, para ser quebrados ciclos de derrotas, ciclos de injustiças. Por quê? Em Jesus nós já somos protegidos, em Jesus nós já temos tudo, mas o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O inimigo quer roubar o que é nosso. Você precisa se posicionar em oração, você precisa se posicionar em autoridade e clamar pela justiça de Deus, porque é só Ele que pode resolver. Você está ouvindo isso? Olha aquela oração de Lucas 18, o que aquela viúva está dizendo para aquele injusto juiz? Faz justiça contra os meus adversários, sabe? Aí Jesus fala, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre essa terra? Ele está falando da insistência em oração, da insistência em apresentar uma causa diante do Senhor. Você entende isso? Você pode dizer amém? Eu quero orar com você. Como Deus direcionou para esse lado, eu não vou falar outra palavra agora. Mas eu vi o Senhor dizendo sobre ansiedade. Eu vi o Senhor dizendo sobre questões emocionais, questões de alma e questões de injustiças que já vêm de família, já vêm de gerações e sempre se repetindo o mesmo ciclo. A mesma coisa que aconteceu com seus antepassados e coisas ruins estão tentando chegar até você. E agora nós vamos declarar em nome de Jesus que esses ciclos sejam quebrados. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, que todo ciclo de derrota, todo ciclo negativo, tudo aquilo que é maldição, eu reivindico agora em nome de Jesus, que seja quebrado na sua vida. E eu declaro o poder de Deus, eu declaro a presença de Deus, eu declaro agora o poder da palavra de Deus operando em seu favor. Eu dou uma ordem agora, que toda maldição, ela é quebrada contra a sua vida, contra a sua casa, em nome de Jesus. Porque em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegou até nós. Você pode dizer amém? Biblicamente, existe maldição para aqueles que estão em Cristo? Não, mas teologicamente, né? Mas na prática, nós vemos isso acontecer. Agora, como que quebra? Você toma autoridade em nome de Jesus. E você, principalmente, se apresenta com confiança diante de Deus, diante do justo juiz. Você está entendendo? Eu não sou daqueles que falam, eu tenho maldição. Não, mas como que se quebra uma maldição? Eu estou em Cristo, toda maldição está quebrada. É verdade, é verdade. Mas ao mesmo tempo, como que essa maldição é quebrada? Você apresenta as suas causas. Deus, faz justiça na minha vida. Jesus, faz justiça na minha vida. A Bíblia fala em Hebreus que nós podemos entrar com confiança, nos apresentar com confiança diante do trono da graça de Deus para encontrar misericórdia e graça no momento da necessidade. Então, muitas vezes, o que está faltando aí para você? Você se levantar na sua casa em um tempo de oração, de jejum, sabe? E falar, eu oro agora, Pai, pedindo perdão pela minha geração, e na autoridade do nome de Jesus eu declaro quebrada. Quando é contra o mal, você pode tomar autoridade, se posicionar espiritualmente em oração e jejum, e você mesmo tomar autoridade e falar, agora toda maldição, todo mal é quebrado contra a minha vida, contra a minha casa, contra as minhas finanças. E você pega aquelas áreas que está enfrentando problemas e você declara o sangue de Jesus. E você declara que agora você é um filho de Deus. Que é a justiça de Deus que opera na sua vida e não a sua própria justiça. E você vai ver ciclos sendo quebrados. Eu estou preparando algo aqui para vocês que é para um outro momento. E eu estava com outra palavra. Então eu tenho todas as escrituras para falar sobre isso aqui. Mas Deus me pegou de surpresa. A hora que eu vi, eu já estava falando aqui com vocês sobre isso. Sabe? Então, se você está chegando agora, pega do começo. Que talvez seja a palavra que está faltando para você. O quê? Em Jesus nós somos livres de toda maldição. Mas o que acontece muitas vezes é que você precisa se posicionar no mundo espiritual e declarar essa justiça de Deus na sua vida. E também mandar embora todo o mal, mandar embora todo o ciclo de derrota, mandar embora toda maldição que aconteceu já na vida dos seus antepassados e estão tentando acontecer na sua. Por exemplo, um ciclo de derrota, por exemplo, enfermidade. Por exemplo, de grandes pessoas altamente injustiçadas na sua família, sabe? E às vezes a gente não está totalmente isento de passar por isso, porque o inimigo está querendo roubar, ele vai armando todo tipo de estratégia, usando fraqueza de pessoas para tentar te atacar,
para tentar roubar o que é seu, para tentar estragar sua reputação, para tentar estragar seu nome. Então você precisa o quê? Se posicionar no mundo espiritual e mandar todo o mal embora em nome de Jesus. Como eu já disse, mas eu já estou em Cristo, não tem maldição sobre mim, verdade? Mas você precisa se posicionar em oração, clamando, declarando e, vamos dizer a palavra, reivindicando a justiça de Deus sobre a sua vida. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Gente, vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós oramos e oro para que o Senhor traga por entendimento essa palavra. Se você está chegando agora, pega do começo. Você está ouvindo? Gente, esses dias, 3 dias, acho que a gente não teve oração do dia. Mas a gente vai voltar. A partir dessa quinta-feira, a gente volta com a oração do dia, tá? Eu estou trabalhando aqui em algo especial aí para vocês, tá bom? E Deus está trabalhando, né? E nós vamos voltar à oração do dia, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra tem nos mostrado a maneira certa de operar no mundo espiritual. A Tua palavra diz que o Senhor veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Pai, nos ajuda a entender e a nos posicionar corretamente diante da Sua presença. O Senhor é aquele que quebrou toda a maldição contra a nossa vida. Não existe mais maldição contra nós. E eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora. Se existe alguém aqui que, mesmo estando em Cristo, mas ainda precisa que seja quebrado algum ciclo de derrota, algum ciclo de enfermidade, algum ciclo de necessidade, alguma necessidade de libertação, algum ciclo de pobreza ou de miséria que é ocasionada por alguma maldição. Pai, eu declaro agora o sangue de Jesus sobre cada vida que está aqui. E eu peço que o Senhor venha agora operar espiritualmente, peço que o Senhor venha operar na alma e também no físico, restaurando todas as coisas, nesse grande propósito, esse grande plano de restauração que o Senhor tem para a nossa vida. Você pode dizer amém? Muitos de vocês aí, Deus vai começar a deixar claro para você o que você tem que orar. O que você tem que orar. E o que você vai fazer? Você vai orando e declarando a palavra em áreas que você está percebendo, que não está resolvendo. Por exemplo, tem pessoas que querem ser transformadas por Deus e nunca conseguem, você vê? Muitas vezes é alguma fortaleza espiritual, como o apóstolo Paulo disse no Novo Testamento, né? Isso é importante. Na Nova Aliança, o apóstolo Paulo fala sobre fortalezas espirituais. Na Nova Aliança, o apóstolo Paulo fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E não tenha mais a forma de pensar do mundo, mas a forma de pensar de Deus, sabe? E o que acontece? O que Deus está falando aqui comigo é que, mesmo você estando em Cristo, escute bem, você precisa se posicionar e dar para que toda maldição seja quebrada. Como? Você já está em Cristo, você tem a vida de oração, a vida de oração é incessante. A vida de oração e jejum, e você vai declarar, você vai usar a sua autoridade, mandar embora todo o mal e começar a orar por essas áreas. Deus, no seu poder ilimitado, limitou muitas coisas ao poder da oração. Então, quem ora, quando nós oramos, é porque Deus mesmo tem nos ajudado, não é por causa da nossa própria força, é Deus que tem nos levado a orar, a buscar a Ele. Se não fosse por Ele, a gente não podia nem orar, né? Mas quando a gente começa a orar, Deus começa a nos dar as direções certas, as palavras certas e a maneira certa de resolver algum problema que já vem de gerações, ou alguma área da nossa vida que ainda precisa de uma restauração, e essa restauração já está liberada por Deus. Você pode dizer amém? Gente, é isso então, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Nessa quinta-feira a gente volta então com a oração do dia, tá? Esses dias a gente não teve, mas a gente vai retomar. Esse é o nosso livro, você pode adquirir e participar aqui da nossa missão através do prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 199-9588-3146. Compartilha com 3 pessoas, tá? Compartilha com 3 pessoas aí. Eu estava com outra palavra aqui, mas essa palavra tem queimado tanto no meu coração esses últimos tempos, que eu acho que eu fui falar outra palavra e o Espírito Santo me direcionou para falar essa forma correta, essa palavra de sabedoria sobre como quebrar os ciclos, as maldições geracionais. Até o nosso próximo encontro. Até lá.